Você já se perguntou por quê, mesmo se sentindo vivo por dentro, o seu corpo às vezes parece não acompanhar mais? Por que aquilo que antes era natural, intenso e prazeroso, hoje exige esforço, paciência e às vezes frustração? Se você é um homem acima dos 60 anos, eu quero que saiba que você não está sozinho. Muitos homens passam por isso. Mas a boa notícia é que existe um caminho natural, seguro e poderoso para recuperar não só a sua ereção, mas a sua confiança, seu prazer e sua energia como homem. E esse caminho começa com o que você coloca no seu prato. Antes de mergulharmos nesse conteúdo transformador, me conta nos comentários. De qual cidade do Brasil você está assistindo este vídeo? Escreve aí embaixo. Eu quero saber até onde essa mensagem vai chegar. E mais, preste atenção até o fim, porque o último alimento dessa lista é um verdadeiro presente da natureza para a saúde masculina. Talvez você nunca mais olhe para ele da mesma forma. Agora, vamos direto ao ponto. A ereção não é apenas um reflexo do desejo. Ela é o resultado de uma sinfonia complexa entre hormônios, vasos sanguíneos, circulação, sistema nervoso e até mesmo estado emocional. E quando alguma dessas áreas falha, o corpo sente. Mas existe algo que influencia todas essas funções ao mesmo tempo: a alimentação. Você já ouviu a frase, "Você é o que você come"? Pois é. No caso da saúde sexual, essa verdade é ainda mais poderosa. O sangue precisa fluir com liberdade. Os nervos precisam estar saudáveis. Os hormônios precisam estar equilibrados, e tudo isso depende de nutrientes que talvez estejam faltando na sua rotina há anos. Não estamos falando de fórmulas mágicas ou pílulas milagrosas. Estamos falando de alimentos reais, simples, naturais, que você pode encontrar no mercado, na feira, ou até já tem em casa. E que, se incluídos com frequência e intenção na sua dieta, podem mudar completamente sua relação com o seu corpo, com seu desejo e com sua parceira. Você vai ver que esses alimentos não apenas melhoram a circulação, mas também ajudam a regular os níveis de testosterona, a combater a inflamação e a fortalecer os vasos sanguíneos. São como aliados silenciosos, trabalhando todos os dias dentro de você para trazer de volta o vigor que parecia ter se perdido com o tempo. E o mais incrível, eles fazem isso sem efeitos colaterais, sem custo alto, e com benefícios que vão muito além da cama. Esse é o momento de virar a chave, de olhar para você com mais compaixão, mais respeito, mais coragem. O desejo que você sente ainda mora aí dentro. A capacidade de sentir prazer não foi embora. Ela só precisa de um empurrão. E esse empurrão começa agora, com conhecimento, com escolhas melhores e com a decisão de não aceitar a perda de potência como algo natural da idade. Imagine agora que você está segurando um fruto vermelho, suculento, que esconde um verdadeiro poder medicinal em cada semente: a romã. Talvez você nunca tenha dado muita importância para ela. Talvez tenha passado por ela na feira, no mercado, e ignorado seu valor. Mas a romã é uma das frutas mais estudadas no mundo quando o assunto é circulação sanguínea e saúde do sistema cardiovascular. E por que isso importa? Porque uma ereção firme e saudável depende, acima de tudo, de uma boa circulação. A ereção é, essencialmente, um fenômeno vascular. Se o sangue não chega com força e fluidez até o órgão sexual, não há estímulo que resolva. E é aí que a romã entra em cena. Rica em antioxidantes, ela ajuda a limpar as artérias, reduzir a inflamação dos vasos e aumentar a produção de óxido nítrico, uma substância essencial que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue flua com mais liberdade. E o mais interessante: estudos mostram que o consumo diário de suco natural de romã pode melhorar a qualidade da ereção em homens com disfunção erétil, leve a moderada. Não é efeito psicológico, não é placebo. É o resultado direto da ação bioquímica dos compostos da fruta no seu corpo. O suco de romã não é um remédio, mas funciona como um verdadeiro tônico natural para a circulação e para a virilidade masculina. Agora, imagine incluir esse hábito simples no seu dia a dia. Um copo de suco de romã pela manhã, fresco, sem açúcar, puro. Cada gole é como um investimento silencioso na sua saúde íntima. Ao longo das semanas, você começa a sentir mais disposição, mais energia. E quando menos espera, aquele vigor que parecia distante começa a retornar. Mas não se trata apenas do efeito físico.
Existe também o efeito emocional de saber que você está cuidando de si mesmo, que está tomando as rédeas da sua saúde, que está dizendo sim à sua virilidade. Não como uma lembrança do passado, mas como uma potência que ainda vive em você, e que só precisa ser despertada, nutrida, valorizada. Então, da próxima vez que passar pela banca de frutas, não passe reto pela romã. Pegue uma, leve para casa, prepare seu suco com calma, e ao beber, lembre-se, você não está apenas se hidratando, está se reconectando com o homem forte, capaz e confiante que sempre foi, e que ainda pode ser, aos 60, 70, 80 anos. Agora, feche os olhos por um instante e imagine aquele alimento que é ao mesmo tempo suave e potente, cremoso e rico em gordura boa. Um alimento que durante anos, talvez tenha sido injustamente evitado por quem queria cuidar do colesterol, mas que hoje é considerado um verdadeiro ouro verde para a saúde masculina, o abacate. Poucos alimentos têm o poder de trabalhar em tantas áreas ao mesmo tempo como o abacate. Ele é rico em gorduras monoinsaturadas, as famosas gorduras boas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e a aumentar o colesterol bom. E você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver com ereção? Tudo. Porque quando o colesterol ruim se acumula nos vasos sanguíneos, ele forma placas que dificultam o fluxo do sangue. Isso significa que, com o tempo, o sangue passa a ter dificuldade para circular com força até o pênis. E sem sangue, não há ereção. O que o abacate faz é ajudar a limpar essas artérias, deixando o caminho livre para que o sangue flua como deve. E mais, ele é fonte de vitamina E, que protege os tecidos, aumenta a produção de esperma e melhora a resposta hormonal. Mas talvez o ponto mais poderoso seja seu impacto sobre os níveis de testosterona. O abacate contém nutrientes como o magnésio, o boro e o zinco, todos relacionados à produção natural de testosterona no corpo. E como você já sabe, a testosterona é o hormônio da virilidade. Quando ela está baixa, o desejo desaparece, a ereção enfraquece e a energia cai. Incluir abacate na alimentação é como abastecer o corpo com um combustível silencioso, mas extremamente eficiente. Ele nutre, regula, fortalece e, o melhor de tudo, é fácil de preparar, acessível e versátil. Pode ser consumido puro, em saladas, vitaminas ou até mesmo com um pouco de limão e uma pitada de sal. Muitos homens que adotaram o hábito de comer abacate regularmente relatam não apenas melhora na ereção, mas também no humor, na clareza mental e na disposição física. Porque o alimento, quando é bom, não atua apenas em uma área. Ele transforma o corpo por completo. E é isso que você está fazendo aqui. Não está apenas tentando resolver um sintoma. Está cuidando de si como um todo. Está reprogramando seu corpo para voltar a ser o que ele foi. E quem sabe, até melhor do que antes. Porque agora você tem conhecimento, intenção e consciência do que está fazendo. E isso vale mais do que qualquer pílula. Então, amanhã, ao preparar seu café da manhã, experimente colocar umas fatias de abacate no prato. Coma com calma. Saboreie. E saiba, a cada colherada você está dando um passo real e concreto rumo à sua potência masculina. Agora, imagine algo pequeno, simples, que você pode segurar na palma da mão. Algo que parece inofensivo, mas que guarda um dos maiores segredos da natureza para a saúde masculina. As nozes. Sim, essas sementes discretas, muitas vezes vistas como um simples aperitivo, são, na verdade, um dos alimentos mais poderosos para quem deseja recuperar a firmeza da ereção e manter a vitalidade sexual ativa mesmo com o passar dos anos. As nozes são ricas em ácidos graxos ômega 3 e arginina, uma substância que o corpo utiliza para produzir óxido nítrico. E o óxido nítrico, como você já ouviu aqui, é a chave para dilatar os vasos sanguíneos e permitir que o sangue flua com facilidade até o pênis. Quanto mais óxido nítrico no organismo, maior a capacidade do corpo de gerar e manter uma ereção firme, natural, sem esforço e sem medicamentos. Mas as nozes não param por aí. Elas também são uma excelente fonte de zinco, e o zinco, como já dissemos, está diretamente ligado à produção de testosterona. Um corpo com níveis adequados de zinco tem mais desejo, mais energia e mais capacidade de resposta ao estímulo sexual. E como bônus, essas pequenas sementes também combatem a inflamação, melhoram a saúde do coração e protegem os vasos sanguíneos, criando um ambiente ideal para que a ereção aconteça com naturalidade.
Incluir nozes no seu dia pode ser tão simples quanto jogar um punhado delas no café da manhã, comer como lanche entre as refeições ou misturar com frutas e aveia. Mas o efeito que elas produzem é muito maior do que se imagina. Elas não são só alimento. Elas são um sinal. Um sinal que você envia para o seu corpo dizendo: eu me importo. Eu quero me sentir vivo. Eu quero continuar inteiro. Muitos homens vivem anos acreditando que a perda da potência é uma sentença da idade. Mas o que não percebem é que a idade cobra um preço apenas quando deixamos de investir em nós mesmos. E é justamente agora, nesse tempo da vida, que cuidar de si passa a ser um ato de respeito, de amor e de retomada. As nozes são um lembrete disso. Algo tão pequeno, mas tão cheio de potência. Algo que cabe na palma da mão, mas tem o poder de transformar um sistema inteiro dentro de você. Um punhado por dia pode ser a diferença entre uma vida sexual apagada e uma vida pulsante, com desejo, com prazer, com conexão verdadeira. Se você ainda duvida que algo tão simples possa ter tanto impacto, experimente. Dê essa chance ao seu corpo. Inclua nozes na sua alimentação por algumas semanas e observe. Escute o seu corpo. Sinta as mudanças. E depois me diga. Não é surpreendente como a natureza oferece tudo o que a gente precisa. Basta a gente olhar, escolher e usar com sabedoria. Agora feche os olhos por um momento e pense em um alimento que tem sido símbolo de força, fertilidade e vigor desde a antiguidade. Um alimento escuro, intenso, doce na medida certa, que não só agrada ao paladar, mas desperta sensações profundas no corpo. Estamos falando do chocolate amargo. Sim, o verdadeiro chocolate, aquele com alta concentração de cacau, puro, sem excesso de açúcar ou leite, é um poderoso aliado da saúde sexual masculina, especialmente para quem já passou dos 60. Muitos homens foram ensinados a enxergar o chocolate apenas como um doce, ou até como um vilão da alimentação saudável. Mas o que poucos sabem é que o chocolate amargo, quando consumido com moderação e da forma certa, pode ser um dos alimentos mais benéficos para melhorar a ereção. E o motivo está na sua composição. O cacau é riquíssimo em flavonoides, compostos antioxidantes que melhoram a função endotelial, ou seja, a capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatar e permitir um fluxo adequado de sangue. E se há algo que você já entendeu até aqui, é que ereção depende disso. Circulação eficiente. Quando o sangue flui com liberdade, com força e ritmo, o corpo responde com mais facilidade ao estímulo sexual. Além disso, os flavonoides ajudam a reduzir a pressão arterial, aumentar a sensibilidade dos nervos e melhorar o humor. E não podemos ignorar o impacto do humor sobre a vida sexual. Um homem relaxado, confiante, que sente prazer em si mesmo, tem muito mais chances de ter uma ereção firme e duradoura. Mas há mais. O chocolate amargo também estimula a liberação de endorfinas e serotonina, substâncias ligadas ao prazer, ao bem-estar, ao desejo. Isso significa que o benefício é duplo, físico e emocional. Você cuida da sua circulação e, ao mesmo tempo, alimenta o cérebro com sinais de alegria, presença e desejo. É claro que não estamos falando de qualquer chocolate. Para colher esses benefícios, é preciso escolher chocolates com pelo menos 70% de cacau, de preferência sem açúcar ou com adoçantes naturais. 1 ou 2 quadradinhos por dia, após uma refeição, já são suficientes para ativar esses efeitos incríveis. E pense nisso: incluir chocolate na rotina não é apenas prazeroso. É uma forma de transformar o seu cuidado pessoal em algo gostoso, prazeroso e eficaz. Não é punição. Não é dieta restritiva. É uma escolha consciente e inteligente que mostra que você pode, sim, se cuidar com prazer. Muitos homens carregam um sentimento silencioso de perda. Da força, do desejo, do entusiasmo pela intimidade. Mas com escolhas simples e consistentes, é possível reverter esse quadro. O chocolate amargo é um convite. Um símbolo de que cuidar da saúde pode, e deve, ser prazeroso. Que o sabor da vida não precisa desaparecer com a idade, mas pode, na verdade, amadurecer, aprofundar-se e revelar novos prazeres. Então, da próxima vez que olhar para uma barra de chocolate, não veja apenas um doce. Veja uma ferramenta. Veja um aliado. Veja uma oportunidade de tratar o seu corpo com mais respeito, mais atenção e mais prazer. Porque o verdadeiro prazer começa aí, na forma como você se trata,
E agora vamos falar de algo que cresce da terra, leve, verde, cheio de vida. Algo que talvez já esteja no seu prato, mas que você nunca enxergou como um remédio natural para a sua saúde sexual. O espinafre. Sim, o espinafre. Esse vegetal de folhas verdes escuras, tão comum, tão humilde, carrega dentro de si uma das maiores concentrações de nutrientes essenciais para quem busca melhorar a circulação, a energia e a firmeza da ereção. Você pode não saber, mas o espinafre é uma fonte extraordinária de nitratos naturais. E os nitratos, quando entram no corpo, são convertidos em óxido nítrico, aquela mesma substância que dilata os vasos sanguíneos e permite que o sangue flua com mais liberdade. Em outras palavras, o espinafre atua como um vasodilatador natural. Ele prepara seus vasos, alimenta suas artérias e favorece diretamente a resposta erétil. Além disso, o espinafre é rico em magnésio, um mineral fundamental para a produção de testosterona. O magnésio não apenas ajuda a manter os níveis hormonais equilibrados, como também relaxa os músculos e melhora a função nervosa. Tudo isso contribui para uma resposta sexual mais eficiente, mais firme, mais prazerosa. E mais, o espinafre também é carregado de ferro, que melhora a oxigenação do sangue, e de vitamina C, que combate a inflamação e o envelhecimento precoce dos tecidos. Quando você coloca espinafre no seu prato, está colocando um verdadeiro complexo de vitaminas e minerais voltado para a circulação, a ereção e o desempenho masculino. E o melhor de tudo, é acessível, barato, fácil de preparar. Pode ser refogado, batido no suco verde, colocado em saladas ou incluído em omeletes. Não há desculpa para não usar. E os benefícios vêm com o tempo, com a frequência, com o compromisso com a sua própria saúde. Talvez você pense que, por ser um alimento tão simples, o impacto também seja pequeno. Mas pense no seguinte: às vezes, os maiores milagres da natureza vêm disfarçados de coisas comuns. Quantos homens já perderam anos da vida buscando soluções externas, comprimidos caros, tratamentos arriscados, quando o primeiro passo poderia estar ali, num punhado de folhas verdes todos os dias? Você merece uma vida sexual ativa, saudável, vibrante. E merece conquistar isso com dignidade, com clareza, com naturalidade. O espinafre é uma ferramenta, uma das muitas que a natureza oferece para você recuperar o seu corpo, sua autoconfiança e seu prazer. Um alimento que, quando usado com inteligência, pode renovar não só a sua ereção, mas a forma como você enxerga o cuidado com seu próprio corpo. Então, da próxima vez que passar pela feira ou pelo mercado, olhe para aquelas folhas verdes com novos olhos. Veja ali não apenas um vegetal, mas um convite. Um convite para retomar seu poder, para respeitar seu corpo, para escolher viver com mais intensidade. Porque saúde íntima também se cultiva. Folha por folha, dia após dia, escolha por escolha. Agora imagine um alimento minúsculo, quase despercebido por muitos, mas que concentra uma força silenciosa e poderosa. Um alimento que carrega proteína, zinco, magnésio, ácidos graxos saudáveis e até compostos que ajudam diretamente na produção hormonal masculina. Estamos falando das sementes de abóbora. Sim, essas pequenas sementes que às vezes são jogadas fora ou deixadas de lado, na verdade, escondem um tesouro para a saúde sexual do homem maduro. As sementes de abóbora são uma das fontes naturais mais ricas em zinco. E como você já sabe, o zinco é essencial para a produção de testosterona. Sem testosterona, não há desejo. Sem testosterona, não há potência. O zinco age diretamente sobre as glândulas responsáveis pela liberação hormonal, ajudando o corpo a manter seus níveis de virilidade de forma natural, sem necessidade de medicamentos ou hormônios sintéticos. Mas o poder dessas sementes não para por aí. Elas também são ricas em magnésio, ferro, ômega 3 e triptofano, uma combinação que melhora a saúde dos vasos sanguíneos, reduz o estresse, aumenta a energia e favorece a qualidade do sono. E por que isso importa? Porque a ereção não depende só do estímulo físico, mas de um corpo bem nutrido, descansado e emocionalmente equilibrado. É muito comum que homens acima dos 60 anos experimentem noites mal dormidas, cansaço constante e altos níveis de ansiedade. Isso gera um ciclo vicioso. O estresse reduz a testosterona, a baixa testosterona afeta o desejo, e a falta de desejo compromete a resposta do corpo.
Mas quando você começa a incluir um punhado de sementes de abóbora na sua alimentação diária, esse ciclo começa a se desfazer. Essas sementes são práticas. Você pode colocá-las no iogurte, na salada, nas frutas, em shakes, ou até comer puras como um lanche nutritivo entre as refeições. E o mais interessante, por serem altamente calóricas e ricas em gordura boa, ajudam a manter a saciedade e o controle do apetite, o que também é importante para o equilíbrio hormonal. Mas existe algo ainda mais profundo aqui. Ao consumir um alimento que geralmente é jogado fora, descartado, você também está fazendo um gesto simbólico. Está dizendo a si mesmo que nada em você é descartável. Que tudo pode ser aproveitado, transformado, valorizado. Que mesmo aquilo que parece pequeno, esquecido, tem um potencial enorme de curar, fortalecer, restaurar. Você já viu um campo de abóboras crescendo ao sol? A vitalidade da terra se manifesta nas folhas largas, nos frutos firmes, e ali, dentro deles, estão essas sementes discretas, mas tão poderosas. Quando você consome essas sementes, você está literalmente comendo a essência da renovação. Está plantando saúde no seu corpo. Está dizendo sim à vida, ao vigor, à potência. Então, da próxima vez que abrir uma abóbora, ou vir um pacotinho dessas sementes à venda, não hesite. Leve com você. Coloque na sua rotina. Permita-se sentir os efeitos silenciosos e constantes que elas têm sobre seu corpo. Porque melhorar a ereção depois dos 60 não é só sobre sexo. É sobre presença. É sobre se sentir vivo, inteiro, pleno. E essas pequenas sementes podem ser o ponto de partida. Chegamos agora ao alimento mais poderoso dessa jornada. Um alimento ancestral, usado por civilizações inteiras como símbolo de virilidade, força e fertilidade. Um alimento que nasce nos altos planaltos da América do Sul, onde o ar é fino, o clima é rigoroso, e mesmo assim, a natureza insiste em florescer com potência. Esse alimento é a maca peruana. Talvez você já tenha ouvido falar. Talvez até tenha visto em alguma prateleira de loja natural e ficado curioso. Mas o que talvez você ainda não saiba é que a maca não é apenas um suplemento. Ela é um verdadeiro ativador do corpo masculino. Rica em aminoácidos, ferro, cálcio, potássio e compostos bioativos, a maca é um estimulante natural da libido, um regulador hormonal e um restaurador da energia sexual. E tudo isso, sem sobrecarregar o coração, sem agredir o fígado, sem causar dependência. É a força da natureza atuando no ritmo do seu corpo. Homens que consomem maca de forma regular relatam um aumento no desejo sexual, melhora na rigidez das ereções, maior resistência durante o ato e uma sensação de energia renovada, não apenas no quarto, mas em todos os aspectos da vida. Isso acontece porque a maca atua de maneira holística. Ela não foca só na ereção, mas no homem como um todo. Melhora o humor, reduz a ansiedade, estabiliza os níveis de testosterona e combate o cansaço crônico. É como se ela sussurrasse ao seu corpo: lembre-se de quem você é. A maca pode ser consumida em pó, misturada com vitaminas, frutas, iogurte ou em cápsulas. O mais importante é a regularidade. Com o uso contínuo, o corpo responde, e você começa a perceber mudanças sutis e depois profundas na sua disposição, no seu prazer, no seu entusiasmo pela intimidade. Mas não é só o físico que muda. A mente também se transforma. Porque o prazer de saber que seu corpo ainda responde, que ainda é capaz, que ainda vibra, reacende a chama que talvez estivesse esquecida, apagada, silenciada pelo tempo ou pelas frustrações. E se por acaso você se sente desconectado da sua masculinidade, se sente menos homem por não ter mais a potência de antes, saiba que isso não é fraqueza. Isso é humano. Todos passamos por fases. O que faz a diferença é o que você faz a partir daqui. E a maca é uma dessas escolhas que honram seu corpo, sua história e sua vontade de continuar vivendo plenamente. Essa raiz, que brota do solo hostil dos Andes, nos ensina uma lição valiosa. Mesmo nas condições mais difíceis, a vida encontra uma forma de florescer. E assim como ela, você também pode florescer de novo. Você também pode restaurar sua potência, sua conexão, sua capacidade de dar e receber prazer. E pode fazer isso com dignidade, com consciência, com naturalidade. Quando você inclui maca peruana na sua rotina, você está dizendo sim
a sua energia vital. Está despertando o que estava adormecido. Está dando ao seu corpo o suporte que ele precisa para funcionar como foi feito para funcionar. Com força, com vigor, com prazer. Agora que você conhece esses 7 alimentos poderosos, talvez esteja se perguntando: será que é mesmo possível transformar minha vida sexual com escolhas tão simples? E a resposta é sim. Porque não se trata de uma fórmula mágica. Não se trata de milagre. Trata-se de reconexão. De voltar ao básico. De olhar para o que a terra oferece com olhos mais atentos. Cada alimento desses carrega uma mensagem. E essa mensagem diz que seu corpo ainda é capaz, ainda é forte, ainda é desejoso, ainda é vivo. A natureza não esqueceu de você. Ela continua ali, à sua disposição, oferecendo seus frutos, suas raízes, suas folhas, suas sementes, esperando apenas que você aceite. E quando você aceita, quando você começa a incluir esses alimentos com regularidade, com intenção, com carinho, o corpo responde. A circulação melhora. A mente clareia. O desejo volta. A rigidez retorna. A confiança se reconstrói. Talvez não no primeiro dia, nem na primeira semana. Mas com o tempo, com paciência, com perseverança, você verá o que acontece quando se alimenta não apenas para sobreviver, mas para viver com potência. Porque o verdadeiro prazer, a verdadeira ereção, começa muito antes do momento da intimidade. Ela começa na forma como você se trata, como você se nutre, como você se olha. Homens maduros muitas vezes aprendem a calar os próprios desejos, a esconder as frustrações, a aceitar que é assim mesmo. Mas você não precisa aceitar a falta de vigor como destino. Você pode escolher outra coisa. Você pode escolher se cuidar. Você pode escolher voltar a sentir. Você pode escolher recuperar a sua força com aquilo que vem da natureza, do campo, da raiz, da semente. Cada colher de abacate, cada gole de suco de romã, cada semente de abóbora, cada folha de espinafre, cada noz, cada quadradinho de chocolate amargo, cada cápsula de maca peruana. Tudo isso, quando repetido com constância, vai somando dentro de você, vai reconstruindo, vai preparando o terreno para que o prazer volte a ser parte da sua rotina, e não apenas uma lembrança distante. E não se trata apenas de sexo. Trata-se de presença, de energia, de olhar para a vida com entusiasmo, de se sentir inteiro, forte, confiante, de ter orgulho de quem você é e de como você chegou até aqui. Porque o homem que se cuida é o homem que assume o controle. E você pode sim assumir o controle da sua saúde íntima. Agora, aos 60, aos 70, aos 80. Então agora respire fundo. Feche os olhos por um instante. E se imagine daqui a alguns meses, acordando com mais disposição, com mais confiança, com mais energia no corpo e leveza na alma. Imagine se olhar no espelho e ver um homem que não desistiu de si mesmo. Que decidiu cuidar do corpo, da mente, da sexualidade, não por vaidade, mas por respeito, por merecimento, porque sabe que ainda tem muito a viver, a sentir, a compartilhar. Você não está velho demais para mudar. Você está no momento exato, no momento em que a sabedoria se encontra com a coragem, em que a maturidade encontra o desejo, em que o tempo que passou deixa de ser um fardo e passa a ser uma fonte de autoridade, de decisão, de liberdade. Tudo o que você precisa está ao seu alcance. Na feira, no mercado, na cozinha da sua casa. O remédio pode estar no prato, o prazer pode estar na escolha. O reencontro com a sua virilidade começa com gestos pequenos, diários, persistentes. Você já deu o primeiro passo ao buscar esse conhecimento. E agora pode dar o segundo. Colocar tudo isso em prática. Não espere pela motivação perfeita, pela semana perfeita, pelo sinal perfeito. Comece com o que você tem, com uma fruta, com uma semente, com uma decisão. A decisão de não aceitar que a idade defina os limites do seu prazer, da sua saúde, da sua potência. Porque quando você se alimenta com inteligência, quando se nutre com intenção, você não apenas fortalece o corpo, você honra o homem que você é. E lembre-se sempre, ainda há muito para sentir, ainda há muito para viver. E você pode sim, viver com intensidade, com conexão, com desejo, com firmeza. Porque potência não tem idade.
Masculinidade não tem prazo. E o prazer, meu amigo? O prazer é eterno, para quem escolhe continuar vivo por dentro.